Que o Senhor abençoe a todos os irmãos, irmãs, nas diferentes igrejas, em todo o mundo, podemos dizer assim, que para lá vamos, com essa pregação maravilhosa da palavra do Senhor. Que meu Deus, dos céus e da terra, derrame chuvas de bênçãos sobre todos vocês, aqui os irmãos que estão comigo, e também que o Senhor dê esse regozijo em cada coração, e esse entusiasmo e esse desejo de continuar indagando acerca dos caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são muito formosos, são belos, e aqui na Bíblia os encontramos. Portanto, que bem-vindas todas as pessoas pela primeira vez que se agregam ao nosso ensinamento, pessoas recentes, pessoas que já deixaram a timidez, o medo ou a vergonha e ousaram ir à congregação para receber profecia, para que Deus os guie, lhes fale e os console. Todos bem-vindos, que o Senhor os abençoe. Podem acomodar-se, podem sentar-se. E no dia de hoje, que nos corresponde aqui em Mateus 28, como vínhamos estudando a palavra do Senhor nos evangelhos, e iniciamos com Mateus. E aqui já, pois hoje, finalizamos já em Mateus 28, que é o último capítulo de Mateus. Logo, pois não sei se seguiremos com Marcos, ou vamos saltar Marcos e continuamos com Lucas, porque aí já começa a repetição da história de todos os acontecimentos, dos sofrimentos que viveu o Senhor quando esteve na terra pregando. Ali precisamente em Israel, ali em Jerusalém, esteve o Senhor em carne e osso, sendo nosso Deus, tendo Deus humilhado em converter-se por um momento em ser humano, para viver as tribulações ou os sofrimentos que sofre um ser humano. E o Senhor o fez para nos considerar, agradecemos a Ele. E essa história que acompanhamos aqui em Mateus nos produziu muitos frutos. Nossa vida espiritual cresceu um pouco. E temos encontrado muita alegria, muita satisfação nesses acontecimentos. E também isso tem nos ajudado para ter mais convicção em crer nesse Deus verdadeiro que existe, que fala hoje, esse Deus que vive para sempre. É assim como nos corresponde ler, então, Mateus 28, mas, antes de chegar a Mateus 28, eu gostaria de ler o livro do profeta, no livro do profeta Isaías, toda a profecia, parte da profecia, porque no livro do profeta Isaías, ele profetizou acerca de nosso Senhor Jesus Cristo, acerca da igreja, o surgimento, o nascimento da igreja do Senhor. Ele profetizou para estes posteriores dias, da data em que Deus o usou para dar essa profecia maravilhosa nesse livro de Isaías. Então vamos ler algumas partes para nós vermos como Deus, muitos séculos antes, o Senhor já tinha falado por seus profetas, e depois, em Mateus, nós vemos o cumprimento dessa profecia. Portanto, que eu vou ler aqui em Isaías, sem perder Mateus 28, vamos ler em Isaías 53.
Vamos ler do 1 ao 12. E vamos fazer a leitura com muita alegria, com gozo, concentrados na palavra do Senhor, deixando os problemas para trás, deixando as dificuldades e deixando muitas coisas por uma hora e meia, esquecermos do mundo lá fora e nos concentrarmos na leitura, onde Deus, falando pela boca de Isaías, e dessa maneira, pois Deus se alegra, Deus nos abençoará, e nós, pois, lógico, vamos receber esse conforto por parte do Senhor. Portanto, que em Isaías 53, vamos estar aqui lendo do 1 ao 12, que diz: quem deu crédito à nossa mensagem e a quem se revelou o braço do Senhor? Aqui tem alguém que está fazendo essa pergunta? Alguém, e são muitos, porque diz nossa mensagem. Não diz quem deu crédito à minha mensagem. Quem deu crédito à nossa mensagem? Um grupo de pessoas aqui está fazendo essa pergunta. E a quem se revelou o braço de Deus? E nós, pois, já entendemos que está se referindo aos apóstolos e a todos os discípulos que daí em diante, eles, na pregação do Evangelho, uma vez que o Senhor Jesus subiu ao céu, deu a ordem aos apóstolos que fossem e pregassem o Evangelho, porque tinha que pregá-lo em todo o mundo. E eles começaram a pregar e foram a muitos países e fizeram muitos discípulos. Mas viveram muitas experiências difíceis, muita tribulação, muita perseguição. Buscavam-os para matá-los, para sacrificá-los. Muitos morreram sacrificados. Deram sua vida pelo Senhor. Entretanto, eles o fizeram com alegria, com regozijo. E por isso eles e todas as gerações futuras que pregaram o Evangelho e que pregarão o Evangelho e continuarão a pregar o Evangelho puro do Senhor, certamente também, pois terá essas situações difíceis e certamente vamos encontrar e encontrarão todos aqueles também que pregarão muitos tropeços, muitos impedimentos no caminho, muitas dificuldades, muita incredulidade, muitas pessoas que não aceitarão e estarão criticando e zombando dos mensageiros do Senhor, os discípulos do Senhor, os crentes. Então, todos eles, desde os apóstolos e os que hão de vir no futuro, que estarão pregando, eles dirão: quem deu crédito à nossa mensagem e a quem se revelou o braço do Senhor? Logicamente, que os que vão crer nessa pregação e Deus se manifestará para abençoar é aquela que se diz sua igreja, aquelas pessoas que o Senhor veio para levantar um templo, uma igreja, e que disse o Senhor que essa igreja seria perfeita, sem mancha e sem ruga, porque isso seria o que o Senhor estaria fazendo, limpando os corações até o fim, até o dia que o Senhor venha nas nuvens por sua igreja. Então o Senhor estaria se manifestando. Essa é a profecia desse primeiro verso. E por isso nós hoje também dizemos: quem crê em nossa mensagem? Pouquíssimos. Mas nosso Deus nos ajudará para que poucos ou muitos
Estejamos todos na presença do Senhor e sejamos abençoados por Ele. E, bom, seguimos com o verso número 2 e diz: cresceu como um broto diante dele e como raiz de uma terra seca, referindo-se a Cristo Jesus. Não há aparência nele, nem formosura, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo. Diz que nele não tinha aparência nem formosura física, para que olhemos para ele, nem atrativo para que nos deleitemos nele. Então, fisicamente falava que o Senhor não era de boa aparência, não era essa formosura, como temos lido quando o Senhor falou de Saul, quando o filho de Davi, de Absalão, dizem que eram homens formosos, de formosa aparência. Mas aqui do Senhor Jesus Cristo diz que não há aparência nele, nem formosura, para que, se ele não tinha esse atrativo, não teria esse atrativo físico para que deleitássemos nele e tivesse como tentação e armadilha do diabo, para que andassem atrás dele pensando em outras coisas, menos em ouvir a palavra de Deus. E assim Deus foi perfeito nesse caminho, nisso que ele traçou. Ainda que em uns salmos fala da beleza espiritual do Senhor, em uns salmos fala da formosura espiritual, a beleza espiritual do Senhor Jesus Cristo. Mas era já espiritual, onde já ninguém vai capturar, vai olhar essa beleza espiritual. Deus assim em sua perfeição. E aqui diz, era desprezado o Senhor e rejeitado entre os homens, varão de dores e experimentado no sofrimento, como um diante de quem se esconde o rosto. Notemos, irmãos, que aqui estamos lendo de algo como se nós o tivéssemos vivido, como que falando de um passado. E, no entanto, aqui estamos lendo no passado, porque nos trasladamos ao passado muitos séculos antes de Cristo. E aqui está falando como se já tivesse acontecido todas essas coisas. Como eu dizia nos ensinamentos anteriores, que Deus tudo o fez, diz que antes de fazer o mundo, diz que antes da criação do mundo, já tinha acontecido, tinha sucedido o sacrifício na cruz, a pregação do evangelho, a formação da igreja, esse mundo novo, esse céu novo, que Deus um dia vai permitir que vejamos. Esse dia Deus o tinha feito antes da fundação do mundo. Que mistério tão grande! Mas assim é Deus, Ele é poderoso. É o que fez o universo, o Criador. Para Ele não há nada impossível. Então aqui, neste capítulo, que para nós é um passado, no entanto, se o revivemos como se estivéssemos vivendo um presente, fala como se já passou tudo. De quem se esconde o rosto era desprezado e não o estimamos. Certamente ele levou nossas enfermidades e suportou nossas dores, e nós o tivemos por castigado, ferido de Deus e abatido. O que pensaria Isaías quando profetizou essas coisas? Isaías diria: Senhor, mas o que é que estou profetizando? Senhor, de quem estou aqui falando e profetizando acerca de um personagem, de um rei, acerca de alguém que já sofreu, que já viveu as dores, que foi açoitado, que levou nossas doenças, Senhor? Eu, quando vi isso, quando presenciei estes feitos, estes eventos, estes acontecimentos, Senhor, imagino tudo aquilo que Isaías pôde ter perguntado ao Senhor, e algo que o Senhor diria nos dias posteriores. No futuro, vão se cumprir todas essas coisas? Repetir-se-á a história? Primeiro se fez espiritual, agora vai se repetir físico e material. Literal se repetirá. Certamente, pensemos que Deus certamente explicou a Isaías, ou o deixou assim com a pergunta. E no verso 4 diz: mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Portanto, que esse passado,
Hoje nós estamos vivendo isso, vivendo nesse presente. Vivemos um passado apenas faz 2000 anos. No entanto, isso já tinha mais de milhares de anos atrás, que já tinha se cumprido, que já tinha sido feito. Esses são os mistérios de nosso Deus. Isso é o que Deus diz, somente creia. Mas não duvides, não questiones, não formes teorias, porque não existem as teorias, porque vais te equivocar se vais buscar a teoria de todos esses eventos. Somente tens que crer no que eu digo. Creia que eu tudo fiz antes da criação do mundo. Somente creias e não digas como foi, o que foi que aconteceu, o que sucedeu. O Senhor, o que Ele quer é que nós creiamos nele, sem perguntar, sem pesquisar e sem averiguar, porque somos humanos e não sabemos nada, somos ignorantes na presença de nosso Deus. Mas Ele quer que nós digamos, sim, Senhor, assim tu o dizes, assim foi e assim será. Glória a nosso Deus. E diz o verso 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se afastou por seu caminho, mas o Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Falando, Isaías dizendo, mas quando aconteceu isso? Eu não vivi esses dias. Quando foi que aconteceu? Sabendo que o Senhor lhe dizia, é nos dias posteriores que isso vai acontecer. Foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, tampouco ele abriu sua boca. Isso já o lemos em Mateus? Lemo-no em Mateus e se cumpriu como está profetizado aqui. Cumpriu-se em Mateus, viveu-se esta realidade. E, no entanto, nós aqui nos deleitamos e admiramos o poder de Deus, a forma como o Senhor dá a conhecer sua palavra, seus caminhos, mistérios muito grandes que nós não podemos decifrar, mas que fica em nosso coração, essa presença, essa essência de Deus em nosso ser, e dizemos ao Senhor, Senhor, creio em Ti, creio em Tua palavra, ainda que não entendo muito, mas creio. E aqui no verso 8 diz, da prisão e do juízo foi tirado. E sua geração, a geração do Senhor Jesus Cristo, quem será? Sua igreja, seus crentes, seus seguidores, são a geração do Senhor Jesus Cristo. E sua geração, quem a contará? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela rebelião do meu povo ele foi ferido. E puseram sua sepultura com os ímpios, mas com o rico em sua morte. Bem, nós aqui lemos na Bíblia que um homem muito rico, ou creio que isso nos corresponderá a ler hoje, provavelmente já o lemos, não é? Que um homem muito rico chamado José de Arimateia, ele era discípulo do Senhor e diz que ele era muito rico e ele doou parte de seu território, de seu terreno, para sepultar o Senhor Jesus Cristo. Assunto que Deus viu com bons olhos nesse discípulo, mas se cumpriu porque já estava profetizado, já tinha se feito realidade, já tinha se cumprido tudo. E já Deus o tinha dito que isso tinha acontecido dessa maneira e tornaria a acontecer já fisicamente. E diz, e puseram sua sepultura com os ímpios, porque diz que estava no meio de dois ladrões que trataram o Senhor como um delinquente igual que esses dois que estavam ao lado dele, à esquerda e à direita, e assim trataram o Senhor como a eles. E diz, em sua morte mas com o rico em sua morte, porquanto nunca fez maldade, nem houve engano em sua boca, o Senhor Jesus foi
Perfeito como homem, porque ele se comportou como ser humano e foi perfeito. Foram perfeitos seus caminhos para nos dar exemplo e para nos ensinar a nós que, ainda que somos humanos, poderemos chegar a ser perfeitos. Que para Deus não há nada impossível. E Ele vai se encarregar de nos aperfeiçoar. Ele se encarregará. No verso 10 diz, com tudo isso, o Senhor quis quebrantá-lo. Ainda que foi perfeito, ainda que não cometeu faltas nem erros, com tudo isso, nosso Pai quis quebrantá-lo, sujeitando-o ao padecimento. Quando se puser sua vida em oferta de expiação pelo pecado, verá descendência, verá os frutos, verá muitas pessoas que se converterão ao Senhor e louvarão seu nome pela eternidade. Essa será a descendência que ele verá. Diz, viverá por dias prolongados, quer dizer, a eternidade. E o prazer do Senhor prosperará em sua mão. Verá o fruto da aflição de sua alma. Então, vemos aqui o prêmio e as bênçãos que ele, como ser humano, que se comportou como um ser humano, ele recebeu esses frutos, essas bênçãos, esse triunfo, essa vitória, esses galardões, recebeu. Verá o fruto da aflição de sua alma. Ficará satisfeito. Com seu conhecimento justificará o meu servo justo a muitos e levará as maldades deles. Ele levou as maldades nossas. O 12. Por isso, eu lhe darei parte entre os grandes, e com os poderosos repartirá despojos, porquanto derramou sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores, havendo ele levado o pecado de muitos, e intercedido por quem? Pelos transgressores. Isso fez o Senhor ali convertido em ser humano. Mas ele alcançou o triunfo. Como ser humano que se comportou, alcançou o triunfo. Essa é a profecia, isso é parte da profecia. Um dia, em outra oportunidade, nós estaremos lendo, quem sabe, todo o Isaías, para nos deleitarmos sobre nosso Senhor Jesus Cristo, sobre tudo o que Deus traria ao mundo do Senhor Jesus, sua estadia na terra, ainda que já o Senhor o tinha feito ali antes da fundação do mundo. Que mistério! Mas nossa vida aqui, o tempo, em nossa vida, quem sabe, não seja suficiente para poder meditar em todos esses escritos maravilhosos, mas o pouco que meditemos, façamo-no com todo o coração, reverenciando a nosso Deus, crendo nele e o louvando, dando a ele seu lugar. Passemos também ao profeta Oséias. Passemos aqui onde o profeta Oséias, que ele também profetizou acerca do Senhor Jesus Cristo. Aqui em Oséias, no capítulo 6, diz que, Oséias 6, verso 2, mas eu vou, quem sabe, ler outros 2 versos. E diz, em Oséias 6, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e ele nos curará. Ele feriu e ele tapará a ferida. O que foi o que aconteceu nesse verso número 1? Nesse verso número 1, nós sabendo que Deus tinha formado o povo de Israel e que Deus tinha dado leis aos israelitas, as leis, os mandamentos através de Moisés.
E Deus lhes fez promessas maravilhosas e disse-lhes: vocês são um povo singular, que era meu povo preferido, meu povo escolhido. Será o povo santo e eu vou abençoar e vou me manifestar. E vocês estarão sempre acima de todas as nações. Bom, muitas, centenas ou milhares de promessas lhes fez o Senhor a esse povo através de Moisés. E através dos profetas também lhes dizia. E eles não cumpriram os mandamentos do Senhor. Se apartaram dos caminhos de Deus, começaram a praticar o pecado das demais nações e começaram a ser idólatras. Assim como todas aquelas nações eram idólatras e viviam na maldade, no mal, eles começaram a fazer todas essas coisas. E entre eles estava o remanescente escolhido. Entre eles estava umas pessoas, quem sabe muitas, que Deus tinha escolhido para seu reino. Tinha escolhido para quê? Por meio dessas pessoas viria o Salvador, viria o Messias, viria o Senhor Jesus Cristo, através dessas pessoas, o remanescente, que eram os escolhidos que Deus tinha preparado para que eles fossem os que trariam, pois, a semente. Essa semente santa que haveria de nascer no futuro, nos dias posteriores, viria desse remanescente escolhido. Mas, como todo o povo começou a pecar, que inclusive o remanescente também pecou, mas o Senhor, por causa de seu juramento que ele fez a Abraão, de que ele ia levantar esse povo e viria o Senhor e salvar, e viria um rei perfeito para formar sua igreja, seu povo perfeito, Deus tinha que cumprir seu plano e seu juramento. Então, o Senhor, ele teve que perdoar, de certa maneira, o remanescente. Então, esse remanescente, na época do profeta Elias se escondeu numa caverna porque a ele o procurava para matá-lo, e ele soube que já tinham matado mais de 100 profetas em um só dia. E ele se escondeu e disse: somente eu fiquei. E ele foi para uma caverna e queria morrer. E ali Deus o tirou e lhe diz: o que está fazendo Elias? E ele diz: Senhor, mataram a todos os profetas e somente eu fiquei, e me procuram para matar-me. Por isso estou escondido nessa caverna, porque quero morrer. E o Senhor lhe disse: não, tens que sair e ir para levar a mensagem ao rei. E assim fez Elias. Saiu da caverna e dar a mensagem ao rei, mas Elias estava decepcionado, triste, porque todo o povo tinha falhado com Deus e todos os profetas estavam morrendo. Já não tinha profetas do Senhor. E Elias estava triste. O Senhor lhe disse: não te preocupes, Elias. Ainda resta 8.000 que não dobraram os joelhos diante de nenhum ídolo. Não veneraram a nenhum Deus, nem a nenhum demônio, nem aos mortos, nem os ídolos de diferentes nações, nem diferentes tipos de ídolos. O Senhor lhe disse: 8.000 não dobraram os joelhos. Não se preocupe, eu os tenho separados. Esses 8.000 eram o remanescente que Deus tinha guardado, mas eles tinham cometido outras faltas. E por causa disso, pois o Senhor os castigou, quando veio o castigo para a destruição de Jerusalém e a dispersão de todo o povo de Israel, humilhados em diferentes nações. E o Senhor também castigou o remanescente e permitiu que alguns fossem levados à Babilônia, e ali ficaram como escravos e prisioneiros por 70 anos. E outros ficaram em Jerusalém dispersos e sofreram também. No entanto, Deus guardou-lhes a vida. Mas sofreram muitas tribulações esse remanescente. Desse remanescente veio o Senhor Jesus Cristo. Isso é muito belo a história, quando nós lemos tudo, as coisas como aconteceram, e nós nos regozijamos nessa formosura de nosso Deus. Os caminhos de Deus são tão formosos. E então Deus guardou esse remanescente.
E por isso, esse remanescente, esse que está falando aqui, em Oséias 6, 1, o remanescente, vinde e tornemos para o Senhor, tornemo-nos para Deus, porque Ele nos despedaçou, nos castigou, destruiu Jerusalém, enviou a guerra, enviou ao rei da Babilônia, nos destruiu a todos. E Ele nos curará, Ele nos feriu a todos e Ele tapará a nossa ferida. Quando venha o Messias, quando venha o Senhor, o Rei perfeito, quando venha o prometido, o anjo do Senhor, o perfeito, o enviado de Deus, o Salvador do mundo, quando ele venha, então vai nos curar as feridas e vai nos limpar e vai nos perdoar. Glória ao Senhor! Que isso são palavras desse remanescente. E diz o remanescente, diz, a nós dará vida depois de 2 dias. E no 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Vocês compreenderam esse verso? O que significa esse verso? Falando de quê? Da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse remanescente disse, ainda temos uma oportunidade. Tornemo-nos, creiamos no Senhor. É por isso que eu sempre penso que os apóstolos, os discípulos que o Senhor escolheu no princípio, eles eram parte, digamos, do remanescente. Aqueles personagens que o Senhor usou para o nascimento de Jesus, do sacerdote Zacarias ali, quando viu a visão, que viu o Senhor sendo bebê, e então ele dizia, meus olhos hoje viram a salvação de Deus. Todos eles eram o remanescente. Os pais, Maria, José, todos eles eram o remanescente que Deus tinha escolhido para ele vir ao mundo. Então, João Batista, todos eles estão contados como remanescente. E logo os apóstolos e daí em diante, pois muitos dos que creram no Senhor, dos que se converteram ao Evangelho, são partes deste remanescente, que Deus tinha guardado desde tempos antigos, desde esses 8.000 que dizia o Senhor. Tem 8.000 que não dobraram os joelhos aos ídolos. Então o remanescente, por isso aqui, estão arrependidos e diz, vinde e tornemos para o Senhor. Reconciliemo-nos com o Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele nos curará, Ele feriu e tapará. Isso sim, nos dias do Salvador, nos dias de Jesus Cristo. A nós dará vida depois de 2 dias. Sim, Ele morreu e no 3º dia ressuscitou. Então diz, e no 3º dia nos levantará e viveremos diante dele, quer dizer, teremos a vida eterna. Teremos a vida eterna porque o Senhor Jesus disse, creiam em mim. Eu sou o caminho, eu sou a vida, sou a verdade. Creiam em mim, e o que em mim creia terá vida eterna. Aqui, esse verso está aqui já profetizado. Já Deus tinha falado. Como vamos duvidar de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, que é o Filho de Deus, que é o Salvador do mundo, que é o que perdoa pecados? Não duvidemos dele. Então, esse verso é formoso. A nós dará vida depois de 2 dias, e no 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Nos dará a vida eterna. Diz, e conheceremos e prosseguiremos em conhecer o Senhor, ou a nosso Deus. Como a alva está fixada sua saída, e virá a nós como a chuva da primavera, quer dizer, como a chuva quando jamais choveu, ficou muito tempo sem chover, e a terra está seca. E as pessoas não têm água, e diz, como a chuva de primavera que rega a terra, essa chuva que vem a seu tempo. Assim é a palavra de nosso Deus, assim são as promessas do Senhor, assim é a obra do Espírito Santo, com seus dons, que vem às nossas vidas, a nossos corações, e nós então estamos já não sedentos, senão que temos essa chuva do céu. Essa chuva que é o Espírito Santo em nossas vidas, que nos dá alegria, nos dá esperança, confiança, que nos vivifica, bendito é o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus,
Esse foi seu trabalho, seu ministério de vir como a chuva na terra sedenta, na terra desértica. Assim eram todos os corações daqueles que andavam sem Deus. Assim eram nossos corações também quando andávamos sem Deus. Então diz que como essa chuva de primavera, diz, já no verso 4, o Senhor simbolicamente começa a falar de personagens, de cidades, de povos, de tribos. Ele lhes diz: o que farei contigo? O que farei contigo, ó Judá? Vossa piedade é como uma nuvem pela manhã e como o orvalho da madrugada que se desvanece. Diz: por isso, por meio dos profetas, eu os abati e os matei com as palavras de minha boca. E meu juízo sairá como a luz. Porque quero misericórdia, diz Deus, e não sacrifícios. E o conhecimento de Deus eu quero mais que os holocaustos. O Senhor disse: eu não quero tantos sacrifícios de animais, eu não quero tantos holocaustos. Eu quero um coração sincero, um coração disposto para nosso Deus. A honra e a glória seja para o Senhor. Bendito é o nome de nosso Deus. Agora passamos a Mateus 28. Agora sim, já vamos ler aqui em Mateus 28. Depois de termos repassado a profecia, como vamos duvidar do nosso Senhor Jesus Cristo? Não vamos duvidar. Aqui em Mateus 28, o ensinamento passado, dizíamos aqui no 27:65, diz: e disse-lhes Pilatos: aí tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro como bem vos parece. Guardem o sepulcro para que não venham seus discípulos e então roubem o corpo e digam que foi que ressuscitou. Então guardem o sepulcro. E diz que mandou um pouco de guardas para que estivessem ali, guardando e olhando e vigiando. Então, saindo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a guarda. E diz: e no fim do sábado, que é o dia de repouso, digamos, naquele tempo, o dia de sábado era um dia muito sagrado e importantíssimo. E Deus o fazia respeitar a esse dia de sábado, porque esse dia de sábado era a representação simbólica de Jesus Cristo. Jesus Cristo é nosso repouso. Hoje, o nosso repouso não é o dia de sábado, nem o dia de domingo. Nosso repouso é Cristo Jesus. E nosso repouso, quem precisa é nossa alma e nosso espírito. Precisa desse repouso. Então, nós descansamos e repousamos no Senhor Jesus Cristo. Assim, tenhamos que trabalhar de repente todos os dias, ou os que não trabalham todos os dias não trabalham, mas o repouso é espiritual. É Cristo Jesus que dá repouso à alma e ao espírito. Que fique claro, hoje já o dia de sábado não tem importância alguma. As pessoas podem trabalhar ou não trabalhar, nada acontece. Cristo Jesus, sim, deve estar em nosso coração todos os dias de nossa vida. Então diz: e no fim do sábado, dia do repouso, e ao amanhecer do primeiro dia da semana, que era o domingo, vieram Maria Madalena e a outra Maria para ver o sepulcro. Claro que em Marcos nos fala de outras duas mulheres, de várias pessoas que vieram. Consideremos que Marcos, pois ele esteve recompilando informação, ele fez o trabalho daqueles que pesquisam a informação e perguntam às pessoas: você que é testemunha, o que foi o que viu e ouviu quando Jesus Cristo esteve na terra? Então essa pessoa lhe conta o que eles viram e o que aconteceu. E cada um, pois, diz uma palavra, acrescenta uma palavra a mais, o outro tira uma palavra, o outro não vê importante. E um diz: um grupo de pessoas veio. Outro diz: não, vieram 3. E o outro diz: aqui vieram 3 mulheres e um homem. Então são mais específicos. Mas isso não tem nada a ver, isso não tira a veracidade da história ou dos eventos ou dos feitos. Não tira isso. Então aqui diz Maria Madalena e a outra Maria, e em Marcos fala de outras pessoas, que certamente se vou ler, não sei, esperarei que os irmãos me digam se lemos Marcos ou se o passamos. E diz: e eis que, no verso 2, houvera um grande terremoto. No domingo, diz, houvera um grande terremoto. Isso o narra também aqui, mas
Mateus, pois, diz que houvera um grande terremoto. Quando lermos Marcos, aí não conta que houvera um grande terremoto. Mas eu sim creio que isso aconteceu. Diz porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Então, tem outro evangelista que ele não narra essas coisas. Mas isso foi o que contaram as testemunhas dos feitos, que contaram que teve a remoção, a remoção digamos, dessa pedra gigante da que estava fechando o sepulcro. Seu aspecto era como um relâmpago e sua veste alva como a neve. Diz que viu, o Senhor estava aí, como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. E os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Pois bom, creio que isso pode ter acontecido e muito mais coisas tiveram que ter acontecido. Que nós, quando lermos os 4 evangelhos, aí nos informamos porque um diz uma coisa, o outro acrescenta algo mais. Outro não viu tão importante escrever e tirou algo. Mas, de toda maneira, não deixa de imaginarmos, e sobretudo quando lemos Salmos, que fala do Senhor Jesus, quando lemos os profetas, aí percebemos tudo que o Senhor sofreu, viveu, e onde diz que a terra tremia, que a terra se abriu, que a terra fugia da presença de Deus. Então, muitas coisas tiveram que ter acontecido que não estão escritas, mas sim estão escritas nos Salmos e nos profetas. Por isso é tão formoso que nós leiamos e meditemos. Sempre meditemos para poder compreender todos esses feitos maravilhosos de Deus. E diz aqui no verso 5, diz que os guardas estavam tremendo de susto, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhais medo, porque sei que buscais Jesus, o que foi crucificado. Em Marcos nos estende mais a informação, mas, pois, vou me limitar somente à informação que nos dá aqui Mateus. E diz no verso 6, ele não está aqui. Vocês buscam Jesus, o que foi crucificado? Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como dissera, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Diz, e depois, depressa, e dizei a seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Então o anjo deu essa informação a essas pessoas que foram ao sepulcro e indicou como era que eles podiam ver novamente o Senhor. E diz aqui, e no verso 8, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, foram correndo a anunciá-lo a seus discípulos. E enquanto ia anunciá-lo aos discípulos, eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes todas as coisas que aconteceram. E reunindo-se eles em conselho, com os anciãos fizeram um conselho, deram muito dinheiro aos soldados, vejam a maldade. E aqui narra isso, mas sabe, nós supomos que houve mais coisas, que eles, em sua intriga, inventaram e acomodaram para desfigurar a palavra profética de nosso Deus,
desfigurar e desmentir e dizer que isso foi mentira, que ele não ressuscitou, que isso não aconteceu? Até onde nós vemos a dureza do coração de uns seres, a dureza de coração. Se vê que eles nunca tinham lido as Escrituras, nunca se preocuparam por ler a lei de Moisés, seus livros e os profetas e os salmos. Nunca se preocuparam em ler, e se alguma vez o leram, passaram por alto de tudo e deram-lhe uma interpretação literal, literal, essa interpretação, e nunca tiveram temor, e nunca abriram seu coração para Deus. E por isso Deus se indignou, por isso Deus se injuriou tanto, e por isso o Senhor levou-os à morte, digamos, destruir e acabar com esse povo, com essa figura, com essa dignidade que ele tinha dado ao povo de Israel. Essa dignidade do povo de Israel acabou, terminou, quando veio a guerra, quando veio Nabucodonosor com todo o seu exército da Babilônia e destruíram Jerusalém, destruíram os muros da cidade, o templo, o incendiaram, levaram tudo, os utensílios, tudo que era de ouro, de pedras preciosas, levam para a Babilônia, levam parte do remanescente e destrói a espada, as pessoas morreram e os demais foram dispersos e escravos em muitas nações. Deus castigou, aí acabou-se a dignidade do povo de Israel como povo santo, como povo de Deus. Deus já nunca mais tornou a manifestar-se nesse povo. E passaram muitos anos, como mais de 600 anos passaram, e Deus não voltou a dar reis, e nem voltou, pois, a manifestar-se com os profetas, deixou-os sozinhos. Isso encontramos também em Jeremias, onde diz que eles se punham a buscar a palavra de Deus e iam de mar a mar buscando a palavra de Deus e nunca a acharam, porque Deus se escondeu deles, os ignorou e eles ficaram sozinhos, escravos dos governos das demais nações estrangeiras. É assim que quando o Senhor Jesus Cristo apareceu na terra, era um império romanos que governavam todo o mundo, eles eram os amos e senhores, então o povo estava ali escravos. Então Deus os ignorou, já não era esse povo? E veio o Senhor Jesus e disse, isso vai terminar muito em breve. Pregou o evangelho, pregou o reino dos céus e disse-lhes, preparem-se, porque isso já terminou. Já esse povo santo escolhido, já fim. Já esse templo que vocês têm aí em Jerusalém, terá seu fim. E nunca mais tornará a ser construído, porque já Deus não estará convosco. Já Deus estará no coração daqueles que creiam na minha palavra. Foi o que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Então, o Senhor Jesus disse, vou formar um templo, vou formar uma igreja perfeita, vou formar minha igreja e meu povo de Israel espiritual, Jerusalém espiritual, Sião espiritual, eu os formarei com as pessoas que crerão em mim, e eu vou escolher pessoas de todas as nações. Já não será exclusividade do povo de Israel, serão de todas as nações? Agradecemos ao Senhor, entre esses nós estamos, que o Senhor buscam a seu povo e a seus corações que Ele amam e que estão dispostos para seguir seus caminhos. Busca-os de todas as nações, glória ao Senhor. Então a dignidade, tudo aquilo que tinha o povo de Israel, se perdeu, terminou. Já hoje tem muitas pessoas que pela história dizem que é a Terra Santa, mas isso já é de puro nome, porque de santo não tem nada. Santo é aquele que se dedica a buscar a Deus com o coração e cumpre os mandamentos do Senhor. Esse que é santo. Então, aqui, o Senhor, dizendo aqui, diz, e reunindo-se eles em conselho, com os anciãos, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, dizei vós, seus discípulos vieram de noite e o roubaram, enquanto nós dormíamos. Veja essa grande mentira que eles inventaram.
E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Por isso eles, pois, geralmente não creem no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, como Deus, nem como Salvador que Deus enviou ao mundo e que Ele é o que nos perdoa e nos salva e que temos vida eterna por Ele. Não creram nele. Esperaremos que um dia Deus tenha misericórdia. E aos que têm um coração disposto e sincero para Deus, pois Deus lhes revelará e os trará e os unirá conosco, porque isso é o que faz nosso Deus, uni-los conosco em uma igreja, com pessoas de muitas nações, porque essa é a promessa, com pessoas de todo o mundo. Então já não é uma exclusividade de um só país, senão de muitos países, que Deus estará olhando os corações dispostos, e entre eles, pois lógico, se os judeus dispõem o coração para Deus, aceitam e creem no Senhor, recebem o Espírito Santo, recebem os dons, pois que alegria, não é? Pois felicitações, bem-vindos ao reino dos céus. Então nós nos alegraremos também, porque essa é a promessa que o Senhor fez, que todo aquele que se disponha e crê e confia e siga seus caminhos, pois esse é o que ganhará a vida eterna. Então, essa é a formosura da palavra de nosso Deus e a misericórdia de Deus. Sua misericórdia que é tão grande. E Deus é perfeito. E o que faz é perfeito. E aqui diz: e seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhes ordenara. E quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide. Leiamos todos o verso 19. Portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, ensinando-os que existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que não são 3 deuses, senão um só Deus, mas que trabalha em 3 funções. Nosso eterno, nosso Criador e dono, trabalha como Pai, trabalha como Filho e trabalha como Espírito Santo. A glória seja para nosso Deus. Diz aqui: o Senhor lhes disse, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim. E vocês o que acham? Que é verdade? O Senhor tem estado conosco? Claro que sim. O Senhor está conosco, nos deu seu Espírito Santo. E o Senhor está nos revelando. Sua palavra nos mudou, nos dá alegria, gozo, os dons espirituais. Deus fala, Deus se move, faz milagres e sinais. Como não vamos crer nesse Jesus Cristo, nessa palavra, nesse nosso Deus, se tudo que Ele aqui prometeu, tudo nós vemos cumprido em nossas vidas hoje? Glória e honra a nosso Deus. Leiam a Bíblia. Leia a Bíblia, disponha seu coração para Deus, seja sincero, ame a Deus e verá que Deus estará com você e lhe mostrará e lhe revelará muitas coisas. Portanto, que vamos orar ao nosso Deus, oremos ao Senhor. Vamos orar. Bendito Deus, Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por teu amor e tua misericórdia. Obrigada por tua palavra. Obrigada, Senhor. Bendito Senhor, tu és o que vai convencer as pessoas. Tu és o que vais convencer os corações. Tu vais convencer que tu existes. Porque tu vais te mostrar e vais te revelar diante de muitos. Diante daqueles que vão dispor seu coração para ti. E em tua misericórdia tu vais te manifestar para que eles creiam em ti. Esse é teu amor, essa é tua misericórdia.
Ainda que muitos digam que é mentira, ainda que muitos digam que tu não existes, mas tu sim existes, Senhor. Portanto, que te agradecemos, Senhor, por existir. Agradecemos porque tu vives. E quero, Senhor, e desejamos, todos desejamos, que tu vivas em nosso coração. Que estejas conosco como prometestes, todos os dias de nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a viver essa vida que tu queres que vivamos. Ajuda-nos a ser santos, a ser perfeitos. E ajuda-nos também, Senhor, com muito poder, com capacidades e com muito respaldo. Ajuda-nos, Senhor, também para a obra evangelizadora no mundo. Que tu levantes a muitos profetas e a muitas profetisas e a muitos evangelistas, mestres e mestras, e levante-os na igreja, em todas as tuas igrejas, nesse momento, como mais de 1.500 lugares. Manifesta-te, Senhor, com todos estes dons, ministérios maravilhosos, para que tua palavra seja estendida. Senhor, esperamos em ti, confiamos em ti. A honra e a glória são para ti. Obrigada, Pai. E agora, Senhor, pedimos tua misericórdia, tuas curas, milagres, sinais, as curas, Senhor. As doenças das pessoas, o corpo físico se desgasta, adoece, mas tem muitas dores e sofrimentos. Senhor, tira essas dores, tira o sofrimento, dá oportunidade de vida às pessoas para que eles te sigam e te sirvam, Senhor, e cumpram com esse trabalho que tu tens outorgado a alguns. Pai Santo, sejas tu curando, limpando e libertando. Repreende, Senhor, todo espírito imundo que quer vir para perturbar a vida das pessoas, que venha para destruir, o diabo com suas maldições para destruir a vida espiritual. Liberta e repreende todas essas coisas, Senhor. Abençoa, Senhor, a igreja. Abençoa toda a tua igreja em nível geral. Abençoa, Senhor, a todas as pessoas que vê o ensinamento, que o ouve. Disponha-lhes o coração para que eles abram seu coração, confiam e tenham fé em ti. E te buscam de coração. Senhor, abençoa a todas as pessoas, abençoa a todos os pastores, os pregadores, os colaboradores. Capacita-os, dá-lhes firmeza, dá-lhes convicção, segurança e respaldo. Abençoa a todos, meu Senhor. Abençoa as congregações. Teu amor seja com eles. Obrigada, meu Pai. No nome glorioso de Cristo Jesus. Obrigada, Senhor. A honra e a glória é para nosso Deus. Vamos cantar um coro que diz: varões galileus, o que estáis olhando? Que precisamente no dia que o Senhor subiu ao céu nas nuvens, então diz que uns anjos apareceram e disseram a todos os discípulos que estavam nesse dia, aos apóstolos: vocês o que estão olhando? Assim como vocês veem Jesus, que subiu ao céu, às nuvens, assim o vereis descer também um dia. Portanto que, daí, pois, desse acontecimento, se compôs o coro Varões Galileus. Vamos cantar. Varones Galileos que estáis mirando al Rey Jesús que sube al cielo en una nube blanca, Él volverá y a los salvados levantará, y a los salvados levantará. Muy pronto vendrá Jesús el Nazareno, muy pronto vendrá Jesús el Nazareno y nos llevará al reino de los cielos cantando aleluya. Allí nos gozaremos cantando aleluya. Allí nos gozaremos. Varones Galileos que estáis mirando al Rey Jesús que sube al cielo en una nube blanca, Él volverá y a los salvados levantará, y a los salvados levantará. Muy pronto vendrá Jesús el Nazareno, muy pronto vendrá Jesús el Nazareno y nos llevará
al reino de los cielos cantando aleluya. Allí nos gozaremos cantando aleluya. Allí nos gozaremos. Claro que sim, esperamos no Senhor a honra, a glória para nosso Deus. O beijo das crianças, abraço para todos meus irmãos, todas as pessoas, Deus abençoe. Os amo no Senhor. Muito obrigada e até breve. Que Deus abençoe a todos.